Sabe o que separa um argumento bom de um argumento que, uau, realmente vence no tribunal? Olha, não é só saber a lei de cor e salteado, é a pura arte da persuasão. E é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos desmontar, peça por peça, a anatomia de um argumento vencedor. A gente vai entender como se constrói um caso que um juiz olha e simplesmente não tem como ignorar. Mas vamos lá, para começar, por que a gente precisa de argumentos? A resposta, no fundo, é bem simples. Porque as pessoas discordam o tempo todo. Discordam sobre o que aconteceu, sobre o que a lei diz, sobre o que é justo. E a argumentação? Bom, ela é a ferramenta que a nossa sociedade desenvolveu para resolver esses conflitos de um jeito civilizado, sabe? Sem precisar partir para a força. E todo argumento jurídico, sem exceção, começa num único lugar: o conflito. É isso mesmo, é o desacordo que dá aquela ignição, sabe? Que liga o motor de todo o processo. Então, bora ver como é que um simples não concordo com isso pode virar uma disputa legal com tudo que tem direito. Olha só essa escalada, que interessante. Tudo começa com um desacordo sobre direitos, né? Não é uma questão de opinião, tipo, eu acho que. É algo concreto. Uma parte exige 50 mil, a outra fala, não devo nada. Pronto. Aí vem a pretensão contestada. Alguém pede, o outro nega. E quando a conversa não leva a lugar nenhum, quando o consenso se torna impossível, aí não tem jeito. A única saída é uma decisão de fora, uma decisão que tem que ser aceita. É exatamente nesse ponto que a argumentação vira a peça-chave do jogo. E por que isso é tão, mas tão fundamental? Simples, porque numa democracia, as decisões não podem vir do nada, não podem ser arbitrárias. A argumentação obriga quem está no poder a justificar o que faz com razões, com lógica. E isso, olha, não só legitima a decisão para as partes ali do processo, mas faz com que a sociedade inteira a respeite. É de verdade o nosso grande escudo contra o poder arbitrário. Beleza, então a gente já entendeu. Existe um conflito e a argumentação é necessária. Mas e na prática, como que a gente pega a lei, que é toda abstrata, e conecta com os fatos de um caso real, do dia a dia? É aqui que entra a ferramenta central do raciocínio jurídico, a tal da subsunção. Imagina que a lei é tipo uma estante gigante, cheia de caixinhas. Cada uma tem um rótulo, sabe? Roubo, negligência, quebra de contrato. A subsunção é o trabalho de pegar aquela bagunça de fatos de um caso real e, com todo cuidado, ver em qual dessas caixinhas eles se encaixam como uma luva. É, basicamente, colocar ordem no caos. E o motor que faz essa engrenagem toda funcionar é o silogismo. É uma estrutura lógica super simples de 3 passos. Olha só, a premissa maior é a regra geral, a lei. Por exemplo, todo roubo é crime. A premissa menor é o fato específico do caso. Este ato aqui foi um roubo. E a conclusão? Ah, a conclusão é lógica, é inevitável. Logo, este ato é um crime. É essa estrutura que dá o esqueleto, a força para o argumento. Mas isso não acontece no chute, não. É um processo metódico, quase científico. Primeiro, a gente traduz os fatos para a linguagem jurídica. Depois, qualifica esses fatos. Aí, como um detetive mesmo, a gente vai lá e encontra a lei exata que se aplica. A gente abre essa lei, analisa tudo que ela exige e compara com os fatos do caso. Se tudo bater, se der match, pronto. A consequência jurídica vira uma dedução lógica. É tudo bem estruturado, passo a passo. Só que a gente sabe que o mundo real é bem mais bagunçado que isso, né? As leis às vezes são vagas, os fatos são ambíguos e tem valores que entram em conflito. Essa lógica pura, mecânica, tem um limite. E é por isso que um argumento de verdade precisa ir além. Precisa de ferramentas mais sofisticadas de persuasão. Ok, se a lógica é o motor do carro, agora a gente precisa falar sobre quem está no volante. É aqui que a gente entra nas 3 chaves mestras da persuasão, um conhecimento que vem lá da Grécia Antiga e funciona até hoje. E a primeira delas é o ethos, o poder que nasce da credibilidade de quem está falando. No fundo, ethos é sobre confiança. É aquele momento em que o tribunal pensa: ok, eu confio em quem está argumentando. Essa pessoa parece competente, parece íntegra. Então o que ela está dizendo provavelmente faz sentido. A credibilidade de quem fala, sabe? Ela meio que contamina a própria mensagem. E esse quadro aqui mostra a diferença de um jeito perfeito. De um lado, o mau ethos, a arrogância. Eu sou o maior especialista, minha opinião é a que vale, isso afasta. Do outro lado, o bom ethos. Olha, eu tenho experiência, mas eu reconheço que o outro lado tem um ponto válido. Só que, depois de analisar com cuidado, percebe a diferença? Isso é demonstrar experiência com humildade. Isso constrói confiança. A arrogância só destrói. A nossa segunda chave mestra é o pathos.
E aqui, ó, tem que ter muito cuidado. Isso não é sobre fazer drama, sobre manipulação barata. É sobre apelar ao senso de justiça, fazendo o tribunal sentir o impacto humano real da situação. O patos funciona de verdade quando o tribunal sente a injustiça. É aquele momento em que a pessoa que julga pensa: quer saber? Deixando o juridiquês de lado um pouco, o que aconteceu aqui foi simplesmente errado. É sobre conectar a lógica fria da lei com o sofrimento real, com uma injustiça que é genuína. E é aqui que mora o perigo. A linha é muito tênue. O patos que funciona é baseado em fatos reais, numa injustiça de verdade. A emoção vem para complementar a lógica. Já a manipulação, isso é puro teatro. É exagero, é tentar trocar a razão pela emoção. E se quem julga percebe isso, pode dar adeus à sua credibilidade. O castelo de cartas desmorona. Olha que exemplo poderoso. Em vez de um advogado falar de um jeito técnico, meu cliente sofreu um dano material, ele conta a história. Ele fala do senhor João, de 68 anos, que economizou por 15 anos e com toda essa economia comprou uma geladeira, que falhou. A conclusão que ele chega não é técnica, é humana. Isso não é sobre uma geladeira, é sobre dignidade. Isso, sim, é patos bem feito. Usa fatos concretos para gerar um senso de injustiça que é impossível de ignorar. E agora, a gente volta para a base de tudo, para o alicerce de qualquer bom argumento. O logos, a persuasão que vem da razão pura, da lógica que, se bem construída, não dá para contestar. Sem um logos forte, o ethos e o patos viram só fumaça. Logos é a força da razão pura em ação. É quando a lógica do argumento é tão clara, tão bem amarrada, que a conclusão vira o único caminho possível para qualquer pessoa racional. A decisão a favor não vem porque a pessoa simpatizou com o argumento, vem porque não existe outra saída lógica. E aqui a gente vê a diferença no preto e no branco. Um logos fraco só joga a conclusão. O hospital foi negligente, então tem que pagar. É fraco, não se sustenta. Agora olha o logos forte. Ele constrói uma corrente. A lei exige X. O hospital não fez X. A perícia prova que a falta de X causou o dano. Logo, há responsabilidade. Tá vendo? Cada elo se conecta ao próximo. Isso é uma lógica de aço, difícil de quebrar. E agora, o pulo do gato. O verdadeiro segredo dos maiores argumentadores. Não é sobre escolher um ou outro, sabe? Não é hoje eu vou de logos, amanhã eu tento patos. O segredo é integrar os três. É juntar tudo numa força única, unificada e praticamente irresistível. Então, a fórmula do argumento irresistível é essa. Logos, a lógica irrefutável. Mais o ethos, a credibilidade que gera confiança. Mais o patos, a injustiça genuína que toca o senso de certo e errado. Quando essas três coisas se juntam, o argumento se torna uma força da natureza. Ele convence em todas as frentes, a da razão, a da confiança e a da justiça. E tem até uma sequência que costuma funcionar muito bem. Primeiro, estabeleça o logos, convença pela lógica, crie uma base sólida que ninguém derruba. Depois, reforce com o ethos, mostre por que a sua análise lógica é confiável. E por último, para fechar com chave de ouro, use o patos. Mostre que a sua conclusão não é só a correta, mas também é a mais justa. E tudo isso nos leva a uma pergunta final para a gente pensar. Num tribunal, o que será que é mais poderoso? A razão, a confiança ou a justiça? A verdade, no fim das contas, é que um argumento que realmente vence não precisa escolher. Ele consegue unir os três de um jeito magistral.